Osmar, se apresente aí para quem está nos acompanhando em nome de Jesus. Queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Graça e paz. Aqui quem fala é o pastor Osmar, congrego hoje na Casa Restauração em Guarulhos. Temos uma programação Manancial Ide a Voz todos os sábados pela Exclusiva FM. E hoje estamos aqui, para dar início ao primeiro programa do Cast Top. Cast Top, tá aqui, ó. E Primeiro programa. Nós vamos aí estar batendo papo, falando alguma coisa, orando, trazendo talvez uma palavra ao teu coração. Não sabemos ainda o que o Espírito Santo de Deus vai fazer, Mas sabemos que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, querido? É isso aí, meus irmãos. Eu sou o pastor Maciel, pastor Osmar, que está aqui, já falou aqui um pouquinho aqui. Eu queria começar esse podcast aqui, que é uma novidade, depois vai estar passando ali no nosso canal do YouTube. O pastor Osmar começasse falando um pouquinho da trajetória dele aí, um pouquinho da vivência dele de vida, experiência, porque há outros pastores que estão nos ouvindo também, Amém. Que estão começando, Amém. Pastores que devem estar passando por experiências que o senhor já passou, então vai servir de lição. Inclusive o senhor estava na nossa igreja, o senhor pregou na Igreja Missionária Primitiva de Deus, o senhor contou um pouco da sua experiência, das suas lutas, o testemunho da sua esposa, nós subimos ao Monte São Roque, o senhor falou um pouquinho da sua experiência como pastor de igreja, então tem uma vasta bagagem assim que pode tanto ensinar a mim como os pastores e obreiros que estão ouvindo aí, porque eu tenho por mim assim, pastor Osmar, eu gosto de aprender com a história de vida de outras pessoas. Amém. Eu gosto de aprender assim porque o que acontece? Às vezes a pessoa já passou por uma situação que você vai passar. Aí você lembra do que aquela pessoa contou que ela passou e ajuda na hora que você está passando. Ou seja, uma luta de ministério, uma situação do ministério, algo na sua vida particular. Então isso traz uma experiência. Eu tiro por lição a Bíblia. Os feitos ao qual os homens de Deus passaram, hoje nos trazem lição para nós que somos crentes cristãos, a perseguição da igreja. Hoje nós temos como lição o que os apóstolos passaram. E eu tenho certeza que a sua experiência de vida vai passar vai dar uma luz, um clarão para quem está nos ouvindo. E o senhor fica à vontade aí para contar aí. Pastor Marcelo, eu acho que assim, nós não nascemos num berço evangélico, Eu acho que muitas pessoas no nosso país, ou talvez aqui na nossa cidade, que nós estamos em São Paulo, E tem muitos de nós que não nascemos num berço evangélico, E foi o meu caso, Eu perdi minha mãe muito cedo. Eu tinha 10 anos quando Deus recolheu minha mãe. Nós éramos católicos, minha família toda é católica, E aquele católico apostólico romano. Raiz, o raiz, como diz. Meu pai hoje está com 95 anos, graças a Deus, conosco ainda. Benção. E meu pai, se você vai falar alguma coisa, ele fala assim, não, eu tenho a minha religião. É o raiz mesmo, esse é o raiz mesmo. Só que nós louvamos a Deus porque ele já entregou a sua vida para Jesus. Ah, glória a Deus. Então, você vê uma pessoa que tem 85 anos, 95 anos, e quando você vai falar alguma coisa para ela de Deus, um exemplo, ela fala da sua religião. Mas ela entregou a vida para Jesus. Olha que bênção. E eu acho que assim, eu aprendo que na nossa caminhada, nós não temos o poder de jogar ninguém no inferno. Verdade. Nós não temos esse poder. De condenar, Só quem condena é o Eterno. Exatamente. Ninguém mais condena aqui. E ele ainda diz que ele veio salvar, os que estavam perdidos. E você vê, tem pessoas que... Eu já ouvi pessoas chegarem e falar assim que Madre Teresa de Calcutá está queimando no inferno. Eu falei, meu Deus do céu, como que você pode falar uma coisa dessa? Isso é errado, A pessoa ela tirar essas conclusões. Porque foi uma pessoa... O pouco que eu conheço de Madre Teresa de Calcutá foi uma pessoa que ela renunciou à sua vida por amor ao Evangelho. Verdade. Ela renunciou à sua vida. Você tem livros dela e tem o próprio filme dela onde ela chega e ela fala assim, não, eu obedeço a Deus. Olha só que então, coisa. Ela coloca ali
primazia na vida dela, ela não coloca uma imagem, mas ela coloca o eterno. Ela Então não é a religião que salva, né? Você está entendendo? Não. Então, por esse motivo, eu creio, né, pela confissão, porque a palavra nos ensina que é pela confissão, né? E meu pai, ele confessou Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Deus curou meu pai de uma enfermidade no passado. Nós oramos e praticamente desenganado, e nós oramos, Deus foi lá e curou a vida do meu pai. Então é assim, queridos, eu não nasci no berço evangélico, passei assim, perdi minha mãe muito cedo, né? Aí meu pai, ele teve que assumir as rédeas da situação na casa, e assim eu fui morar, as minhas duas irmãs foram morar com as minhas tias, e eu fiquei com meu pai durante até os 13 anos. Quando eu completei 13 anos, a minha irmã, a mais velha, veio morar conosco, né? Ela veio morar com a gente. E ali, vamos dizer assim, como meu pai ele trabalhava à noite, ele entrava no serviço 3, 4 horas da tarde, e nesse período eu estava na escola. Então, quando ele chegava do serviço 2, 3 horas da manhã, eu estava dormindo. Nossa. E quando ele acordava, eu estava na escola. Não tinha muito aproximação, né? Não tinha aproximação, e vamos dizer assim, quem me criou foi o mundo. Tivemos princípios, né? Princípios dados, que são coisas que nós aprendemos, mãe, pai, nos ensinam, eles nos inserem nesses princípios, não é verdade? Então, vamos dizer assim, raiz, né? E tivemos, assim, uma educação, só que assim, se você deixar as rédeas soltas, o cavalo ele vai se perder. Sai perdido por aí, sem rumo, né? Sem rumo, e foi isso que me aconteceu, porque como ali eu não tinha mais, minha mãe não era mais presente porque Deus havia recolhido minha mãe. Aos 10 anos? Meu pai aos 10 anos de idade. E criança, meu pai, né? Trabalhando, então quer dizer, você fica à mercê do mundo. Uhum. E uma coisa que nós sempre falamos, que muitas vezes, se você não tem um alicerce dentro da sua casa, né, dependendo aonde você mora, você vai ser influenciado. Exatamente. E foi o que aconteceu comigo. Porque eu morava numa rua aqui, na região da Cachoeirinha, aqui em São Paulo, e a rua era uma rua muito conhecida, porque era uma rua muito perigosa. Uhum. Né? E onde tinha muitas pessoas, assim, usuários de droga, roubo, tudo aquilo que era errado tinha naquela rua. Uhum. E moleque, né, você fica dentro da sua casa, só que chega uma hora você quer ir pra rua. Quer descobrir, né? E aí você vai descobrindo da maneira errada, né? E ali eu comecei a me envolver com a malandragem, comecei a me envolver com um monte de coisa errada. Aí daqui a pouco estava usando droga, daqui a pouco estava roubando, daqui a pouco estava fazendo um monte de coisa errada. As más influências, conversações corromperam os seus bons costumes de dentro de casa. Essa foi a realidade. Eu cheguei a ser preso, né? E quando meu pai chegou, na época era FEBEM, né? Quantos anos o senhor foi preso? O senhor tinha quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade. E quando meu pai chegou na FEBEM para me tirar de lá, ele olhou para mim e falou assim: por que você foi roubar? E eu falei assim: porque eu queria um tênis. E ele falou assim: não era só você pedir para mim o tênis que eu te comprava o tênis? Qual é o tênis que você quer? E eu falei, ele foi me deu dinheiro, eu fui comprar o tênis. Tá vendo? Mas eu acredito que foi também aquela insegurança, aquele medo a falta daquela convivência que o senhor tinha com a mãe, mas não tinha com o pai. Acredito eu que gerou aquele bloqueio entre vocês, aquela insegurança. Mas se eu pedir, ele vai brigar, ele vai... Tinha um bloqueio de uma certa forma, né? Eu acho que assim, hoje como pastor, nós muitas vezes conversamos com famílias, aconselhamos famílias, né? E nós notamos algo assim que acontece muito dentro dos lares, a falta de comunicação. É isso mesmo. Quando não tem comunicação, aí a situação fica difícil. Se a mulher não conversa com o esposo não conversa com a esposa, o pai não conversa com os filhos, não procura saber o que está acontecendo, né? E isso vai gerando conflitos dentro da nossa casa. Verdade. E nós temos que nos atentar para isso. Eu sou uma pessoa que, muitas vezes dentro de casa, eu não converso assim muito, né? Mas eu sempre chego para minhas filhas, eu tento conversar, tento puxar alguma coisa, está acontecendo alguma coisa, vocês estão bem, né? E, logicamente, que nós somos falhos, né, pastor? E nós estamos, assim, caminhando em busca de uma perfeição. Verdade. Né?
Então nós tivemos esse processo, vamos dizer assim, até os 27 anos de idade. A minha irmã, quando minha mãe faleceu, ela foi morar com a minha tia era cristã, e minha tia falou de Jesus para minha irmã aceitou a Cristo e veio pregar Cristo para nós, né? E ali nós, né, um tempo ali já, eu falei assim, mas, né, a gente é católico, né? Lá veio a religião, né? A minha casa, ela parecia um mausoléu, pastor. Você tinha todo tipo de quadro, altar. Uma galeria de artes. Isso, era uma galeria. Uma galeria de artes, realmente. Né? E sabe aquele quadro que você entrava dentro da sua casa e você ficava oprimido? Sei, em casa tinha também. Em casa tinha também. Porque era incrível, pastor. Você entrava assim, o quadro tava olhando para cá. Tava olhando. Você andava, ele tava olhando. Fora as estátuas, né? Fora as estátuas. E ele nos acompanhava, eu falei, meu Deus do céu, eu ficava com medo de entrar dentro de casa muitas vezes, né? E aí eu peguei e aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Aí eu comecei um processo de transformação, né? E uma das primeiras coisas que eu fui ver é o que a Bíblia diz em Salmo 115, que fala sobre as imagens, sobre os ídolos, né? E eu falei assim, então isso aqui não tem nada a ver. Você estava cego, surdo, mudo. Isso, né? Bem dessa forma. E ali eu peguei, né, nós tiramos aquelas imagens e falamos, agora nós servimos ao Eterno, a um Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Só que, ainda assim, eu estava na igreja, mas não tinha tido um encontro com Jesus. Né, continuava usando droga, fazendo um monte de coisa errada. E até que chegou uma época que eu cheguei no fundo do poço. Então eu era aquele crente, queridos, vocês que nos ouvem, eu era aquele cristão que só tinha o nome de crente. Só tinha o nome de cristão. Mas estava parcial. Sabe, eu era como se fosse o religioso. Eu só vou na igreja. Eu vou na igreja para dizer que eu vou na igreja. E eu era esse crente. Ou seja, eu era crente. Eu acreditava em alguma coisa. Não era convertido. Não, eu não era convertido e não era cristão. Né? E até que na questão das drogas eu cheguei a ficar no fundo do poço. Foi quando ali eu estava perdendo tudo. E eu entrei na Assembleia de Deus e olhei naquele altar e ali eu peguei, coloquei o que estava aqui dentro para fora. E eu cheguei e falei em uma oração básica e simples, mas sincera. E eu falei, Deus, eu não sei quem é Deus, eu não sei quem é Jesus, não sei quem é Espírito Santo, mas eu sei quem sou eu. Eu sou essa pessoa. E ali naquela oração, assim pro nada, eu contei para Deus quem era eu, né? E naquele dia, Deus ele começou a mudar a minha história, trabalhar, a mudar a minha vida, por causa da sinceridade. Né? Aí Deus ele começou a fazer um trabalho assim, muito lindo na minha vida. E foi assim, irmãos, foi 2 meses, pastor, eu deixei de usar cocaína. Olha que bênção. Parei de aí fumar sim, maconha, agora teve a limpeza, né? Parei de fumar o cigarro, parei de beber, sabe, irmãos? Mas não foi assim, chegar na igreja, fazer uma oração e ver a mudança. Não foi assim. Foi você chegar na igreja, você fazer a oração e você buscar a mudança. Porque hoje em dia nós deparamos com isso, as pessoas elas querem a mudança, mas elas bateu uma vez, chega. Já tá bom já. Não. Então em busca meio que do benefício sem a conversão, né? O que não existe isso, né? Porque a Bíblia ela mesmo nos ensina que você tem que bater na porta. Verdade. Né? Pedir. Persistência. Pedir e dar-se-vos-á. Porque aquele que bate se abre, o que pede recebe, né? E nós hoje a minha filha, a minha mais nova, né? Vamos dizer assim, a minha Isabela querida, ela tem, eu aprendo muito com ela, pastor, porque é uma criança que esses dias ela chegou para mim, ela falou assim, papai, eu quero um Carmed. Que negócio de Carmed é esse, né? Que é isso? Essas modas que eles inventam para criança. Aí eu falei, sei lá o que é isso. Ela falou assim, eu posso ver se na farmácia tem? E nós temos no WhatsApp, nós temos o WhatsApp da farmácia, que é lá perto de casa, tudo. E quando nós queremos alguma coisa, nós pedimos, eles trazem. E aí eu falei assim, pega o celular, vai lá e vê se a farmácia tem.
Ela foi lá, viu, aí começou a conversar com a atendente e pediu o preço tudo certinho. E aí ela chegou para mim: papai, preciso te contar, eles têm a Carmed. E eu nem sabendo o que era a Carmed. Até agora eu não sei o que é. Vai falando aí, vou descobrir. Aí a Carmed, eu falei: tá bom. E ela falou assim: papai, se eu fosse você, comprava com eles. Mas por quê? Porque tá muito barato, papai. Olha, o deles está R$25, R$24,50. E por aí, eu tava vendo, ó, uma filha de 8 anos. Uhum. Eu tava vendo no Mercado Livre, papai, lá tá 250, 230, 190, então da farmácia tá muito barato. Eu olhei assim para ela e falei assim: essa menina tá querendo me dobrar. Olha, a estratégia. Aí eu cheguei para ela e falei assim: tá, mas eu não vou comprar Carmed não, que eu não sei nem o que é isso. O que é Carmed? Ela falou assim: é o tipo de um gloss que passa nos lábios. Descobrimos agora. Descobrimos agora. Quando a minha falar, eu já sei o que é. Aí eu falei: meu Deus do céu. E ela falou assim: você compra os 3 para mim? Eu falei: cada um custa R$24. Ô, louco. Compra 3, cadê a economia? R$80. Aí ela falou assim: mas tá muito barato, papai. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu falei: não vou comprar nada não. Aí ela olhou para mim: séria, pastor, eu vou orar. Aí tá. Aí eu olhei assim para ela. Você não vai assim, dormir à noite aí enquanto quando ela comprar. falou assim: pastor, já vou orar já. Meu Deus. Porque a Isabela, quando começa a orar, a terra treme. Uma criança de 8 anos. E aí eu falei: tá bom. Quando chegou a tarde, eu tive que dar uma saída. Quando eu voltei, ela olhou para minhas mãos. Eu falei: não comprei nada não, viu? Ela falou assim: não, mas eu estou orando. Chegou no outro dia a mesma coisa. No outro dia a mesma coisa. Quando chegou no 4º dia, eu saí. Aí eu voltei com a Carmed na mão. Aí, tá vendo? Aí ainda falei... Quem ora para Deus tem resposta. Falei para pessoa lá na farmácia, eu falei assim: a minha filha, não tem como eu falar não para ela, porque além dela insistir, ela bate na porta, ela ainda chega para mim e fala que está orando. Aí não tem como você falar não. Não tem como, né? Você tá entendendo? Eu entendi. Então aí eu peguei e trouxe, foi aquela felicidade lá em casa, por causa, né, da parte dela, por causa dessa tal de Carmed. E aí eu olhei assim para ela e falei assim: eu aprendo muito com você. Pela perseverança, pastor. Pela insistência. Que bênção, né? Enquanto você não recebeu a sua vitória, não para de clamar. Não desista. Já serve de lição para quem tá nos acompanhando aí. Você está entendendo, meu irmão? Você que está nos ouvindo, a perseverança. A perseverança. Nós vemos que Zacarias, ele chegou, ele estava no templo, né? E ele queria ver o Senhor, o Salvador. E quando o Salvador chegou, ele glorificou ao Senhor. E quanto tempo ele ficou ali perseverando? Muitos anos de oração. Né? Então é isso, querido. Nós estamos... tem pessoas que falam assim: eu estou esperando a volta do Messias já há tanto tempo. Mas, querido, ele está chegando. Ele está voltando. Né? Então nós temos que aprender isso, a ser perseverante. Então, na minha questão, foi 2 meses, pastor, dentro da igreja. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo na igreja. Aí você determinou mesmo, né? Sim, sabe, buscando, Senhor, eu quero. Eu chegava na igreja com a droga no bolso. Saía da igreja, ia para a boca buscar droga. Sabe, uma coisa assim, era terrível, era preso mesmo naquela situação. Aí a última porta que eu bati, eu cheguei numa casa de recuperação, que era até aqui no Elisa Maria, pastor Eliseu. Aí fui conversar com o pastor Eliseu, Serelp, casa de recuperação do Serelp. E ele chegou para mim e falou assim: irmão Osmar, eu vou arrumar uma vaga para você. Eu contei minha história para ele. E ele falou assim: irmão Osmar, eu vou arrumar uma vaga para você, você pode ficar aqui, preso. Eu falei: então tá bom, então eu vou embora, eu volto amanhã. Ele falou assim: não. Já fica agora. Você tem que ficar preso aqui. Eu falei: mas como? Ele falou: não, você vai ficar 6 meses aqui internado, você não vai sair para fora. Eu falei assim: mas eu não posso, porque eu trabalho por conta, eu tenho a minha empresa, né? Eu tenho uma família, eu tenho casa, tudo. Ele falou assim: então, meu irmão, não posso fazer nada por você. Aí, pastor, eu me lembro como se fosse hoje. Eu saí daquele Serelp, aquele céu azul, sabe? Você não vê uma nuvem, só aquele sol raiando, aquele sol forte, e aquele céu azulzinho. Eu comecei a chorar, coloquei assim a cabeça para fora, olhei para o céu e falei: Deus, eu não estou fazendo a minha parte. Por que o Senhor não faz a do Senhor? Me liberta dessas horas que eu não aguento mais. Naquele dia, eu toquei nas horas de Jesus. Olha só. Mas houve um processo.
porque eu estava buscando. Agora tem pessoas que hoje em dia não faz nada E quer receber. e quer receber. E ainda ela acha que Deus É obrigado. é obrigado e que Deus é o servo. Inverte a situação. É tipo assim, Deus, você está aqui para me servir. Não, irmãos. E faz bico, hein? Faz eu tava bico. falando na igreja, faz bico. Você tá Ó, entendendo? aqui é a última porta que eu bato. Ó, aqui é isso aqui. Como se fosse assim, olha, o senhor é obrigado, viu, fazer. Jesus fala o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? Foi o caso do senhor. Sabe, então quer dizer, quando você se lança diante do Senhor, em primeiro lugar você tem que ter depósito. Como que você vai cobrar alguma coisa, sendo que você não faz nada? Verdade. No meu caso, eu não fui assim arrogante, eu não fui assim, como que eu posso dizer, mal educado, né? Mas eu só falei assim, eu não estou fazendo a minha parte. Aí houve a parte da humilhação, né? Foi a parte Era da como humilhação. se Deus ele quisesse que eu fizesse isso, que eu reconhecesse o que eu estou fazendo. Eu estou mostrando para o Senhor. E a palavra de Deus ela nos ensina dessa forma. Verdade. Né? Que nós temos que nos apresentar também ao Senhor. Né? E ali eu peguei e apresentei a Deus o que? As minhas ações. E a Bíblia diz no livro de Malaquias que ele desce para ver o memorial das nossas orações. Olha só. E quando ele vê que há realmente essa entrega, essa busca, é onde Deus ele começa a agir. Verdade. Só que nós temos que entender, queridos, que não é no nosso tempo. E como é que nós estamos buscando? Como é que talvez você tem se caminhar diante do Senhor teu Deus? Como é que você tem clamado ao Senhor? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que ela clama a Deus, pastor, e ela mesmo não acredita. É verdade. Ela não acredita. Ela pede, mas nem ela acredita, né? Esses dias, um tempo atrás, eu fui ministrar em uma igreja e eu cheguei ali, eu falei para eles assim, eu até comentei isso com o senhor, quem tem certeza da salvação aqui? E eu fiquei assim chocado. Uma pessoa levantou a mão, eu tenho a certeza. Eu falei, e o resto? Todo mundo ficou mudo, todo mundo ficou calado. Acho que na hora veio aquele raciocínio, né? Mas como é que está a minha vida diante de Deus? Eu estou na igreja. E eu costumo até falar para a igreja, olha, estar na igreja não é garantia de salvação. Sim. Né? Sim. É como o senhor falou, eu estava na igreja, eu estava ali, tirei as imagens da minha casa, mas eu não tinha vida com Deus. Sim. Né? Tinha ali... Tinha um encontro com o Senhor. Ainda não houve a conversão. Estava ali, e tem muitos que se denominam. Você pergunta, eu vou dar um exemplo. O senhor falou da religião aí, né? Que o senhor estava lá, das imagens, tudo e tal. Muitos que não eram praticantes se denominavam, eu sou de tal religião, mas não eram praticantes, se denominava por não ser evangélico e tudo mais. E hoje tem muitas pessoas que elas se denominam evangélicas por ela frequentar uma igreja. Isso é o que é? Eu sou evangélica, eu sou cristão. Né? A palavra cristão significa aquele que se assemelha a Jesus Cristo. Né? Assim como ele andou, nós também devemos andar. Sim. Só que muitos estão, mas não andam, que era o caso do senhor. O senhor estava, se denominava, mas não tinha a verdadeira conversão. Né? Não tinha não tinha tido um encontro com Cristo. Encontro. Sabe? E o senhor acha que tem muita gente assim, pastor, dentro da igreja? Muitas pessoas. Para o senhor, o que é se a pessoa está dentro da igreja? Ela até frequenta a igreja, mas para o senhor, o que é uma pessoa que ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus? Qual é as práticas dela? O que ela faz que ela não teve esse encontro verdadeiro? Vive murmurando. Ela murmura, ela reclama da vida. Sabe, ela não tem uma perspectiva de vida, ela não tem um sonho, ela não tem um ideal. Parece que é tipo assim, aquela música que fica na mente dela. Ó dia, ó céus, ó azar. Eu nasci para morrer, eu nasci para perder, eu nasci para sofrer, sabe? É o povo que saiu do Egito, falou, a gente tá aqui para comer pepino, para comer cebola. Tô rodando. Sabe? Agora, a pessoa que nasceu de novo, a pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus, ela nasceu de novo. Ela é grata. Primeira coisa, ela é grata, né? E a primeira coisa, ela tem a certeza da salvação dela. Forte. Porque a salvação,
não é pelas as bênçãos que você possa receber. É verdade. A salvação é você crer. É o crer no Filho, né, em Jesus, Isso. de todo o teu coração. Se credes em Cristo, será salvo, é o que diz a palavra. Aí quando você recebe o Espírito Santo, você é grato. Aí entra o que o apóstolo Paulo falou: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Fortalece. Porque aí você pode passar por luta, por tribulação, por Mas perseguição. Tá ali, ó. Tá sabe? firme. Aí estão ali, sabe? A pessoa chega, mano, nós vamos pelos mártires, né? A pessoa que nasceu de novo, o camarada pode chegar e falar assim: ó, ou você nega Jesus, ou você me mata, filho. É verdade. Me mata. E eles morriam. E morriam. É. Por quê? O que o apóstolo Paulo falou: o viver é Cristo, mas morrer. É lucro. Você está entendendo? Verdade. Então, hoje em dia, nós vemos muitas pessoas na igreja, e Deus ele tem falado muito comigo nesses últimos dias, que eu vejo muitas pessoas que falam assim: eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. E esses dias eu estava lá no programa do pastor Wesley, e cheguei ali e Deus falou assim para mim sobre isso: a pessoa está falando que está cheia do Espírito Santo de Deus, mas ela continua fazendo tanta coisa errada. Meu Deus. E que espírito que é esse, pastor? Cadê o fruto, né? Como que você pode falar que está cheio do Espírito Santo porque você fala em línguas? Porque você sapateia, talvez? Né? Mas onde é que estão os frutos? Onde é que está a mudança de vida? Aonde é que está? Porque é o que eu falo: quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você errou. Automaticamente o Espírito Santo ele vem, você está errado. É verdade. Você está errado. Eu falei esses dias na igreja. O Espírito Santo de Deus, ele chora. Sim. Ele chora. Quando o convertido mesmo, ele falha, ele erra, ele fez aquilo que não era para ele fazer. O Espírito Santo, na hora, tem que falar assim: o diabo me oprimiu. O Espírito Santo de Deus, na hora, vai sentir, né? Já tem pessoas que ela tá lá, ela ouve a palavra, ela conhece a palavra, ela erra. Tá nem aí. Tá nem aí. Aí ela fala assim que Deus é amor. Deus é amor. Só que se esquece que ele é justiça. Ele é justiça. Ó, hoje é dia 10, dia 9, né? Hoje é dia 9 de 10 de 2023. Irmãos, você sabe disso. Hoje, desde sábado, há um conflito em Israel. Israel está em guerra com o Hamas. E por que isso? É a justiça de Deus. Isso é a justiça de Deus. Isso nós se cumprir na palavra do Senhor. Verdade. E a palavra de Deus, ela nos ensina o que? Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, qual é o governo que você está inserido? Porque quando nós entramos no governo dos céus, no governo de Deus, nós deixamos Ele governar a nossa vida. Verdade. É a mesma coisa que nós somos inseridos num governo aqui, vamos colocar do governador de São Paulo, que é o Tarcísio hoje. Você está inserido nesse governo, o que ele fala, você aceita. Você aceita. Nós aceitamos. Às vezes são coisas ruins. Verdade. E nós aceitamos. Você está sobre o jugo dele, né? Você está entendendo? Agora, por que não aceitar o governo do céu? Do céu. O governo de Cristo. O governo do Senhor. Quando nós nos submetemos a esse governo, irmão, aleluia, nós vivemos sobrenatural de Deus, pastor. Verdade. Sabe? Mas isso não quer dizer que você não vai ter lutas, dificuldades, sabe? Isso não quer dizer que você terá aflição. Porque tudo isso ele falou que enfrentaria. O salmista, Davi, ele falou isso. Quando ele chega e fala, porque está abatida a minha alma. Acho que foi Davi que escreveu esse salmo. Ele chega e fala, por que está abatida a minha alma? Né? E você vê que Davi, ele foi um homem que a Bíblia diz segundo o coração de Deus. Verdade. Né? Um homem que Deus escolheu a dedo. Um homem que se humilhava diante do Senhor. Já visto o Salmo 23, quando ele chega ali e fala, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ele sabe quem que era o governo que estava sobre a vida dele. E quantos estão dentro da igreja e não sabe qual é o governo que está sobre a tua vida? Ele não sabe. Por quê? Ele vive o que o mundo vive, ele vive. Mas espera aí. Se ele está debaixo do governo dos céus,
se é o governo dos céus que está sobre a vida dele, governando a vida dele, ele não pode viver segundo o curso desse mundo. Verdade. Porque nós somos separados. Romanos 12, né? O senhor está entendendo? Então, quer dizer, quando você é inserido no governo de Deus, aí se cumpre Gálatas, né? Ali se cumpre o que está na palavra do Senhor. Aí começa a se manifestar em nossas vidas o que? O fruto do Espírito, não mais o fruto da carne. Verdade. Aí começa a ser, é o que diz a palavra, aquele que roubava, não rouba mais. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu fui inserido nesse governo, que eu fui entender esse governo, aí tudo mudou. Aí sim, aí se cumpre o que diz a palavra, é um novo cântico nos nossos lábios. O que o senhor está falando do governo é o que a Bíblia diz, da doutrina, né, de Cristo. Sim. O senhor falou, nós vivemos hoje sob a doutrina, né, o governo do governador, do Sim. nosso presidente, né? E a Bíblia, nós vemos o governo ou a doutrina de Cristo, né? Nós vivemos hoje sob a doutrina de Cristo. Ou seja, eu me converti, agora tenho que levar uma vida de santidade. Eu roubava, não roubo mais. Eu Sim. minto, não minto mais. Eu falava palavrões, eu não falo mais. Até o profeta falou, né? Senhor, purifica os meus lábios, Sim, são lábios Isaías. impuros, habito no meio de pessoas de impuros lábios. Não andais no percurso desse mundo, ou seja, há uma transformação. Sim. Pastor, mas diga uma coisa aqui. O senhor acha que as pessoas estão confundindo muito? Porque, assim, hoje a igreja cristã, evangélica, o senhor não acha que as pessoas estão tendo muito essa mentalidade de que eu vou para a igreja para mudar de vida? O senhor acha que isso está acontecendo? Porque as pessoas... Não é mais a mudança de vida, caráter, espiritualidade. Posso falar, né, pastor? Aqui a gente pode falar, né? Pô, depois qualquer coisa, né, passa uma faca e corta e vê lá. Eu acho que assim, pastor, hoje em dia tem muitos altares corrompidos. Muitas pessoas hoje em dia, elas se esconderam no versículo que diz que Paulo falou: pregue o evangelho. Não importa a forma que é pregado, mas pregue o corrige, evangelho. repreende, só... Você está entendendo? Uhum. Então, não, só que ele esqueceu do resto. Uhum. Ele só vive, pregue o evangelho. Não importa a maneira que é pregado, mas pregue o evangelho. Sabe? Então, quer dizer, só que aí eles vêm pregando o evangelho só a parte boa. Por isso... Tudo vai dar certo. Isso. Sua vida vai ser um mar de rosas. Por isso que as pessoas hoje chegam na igreja só querendo a mudança. Só querendo a parte financeira. A material. Ela quer a restauração do casamento. Restaura o casamento, cadê ela? Sumiu da igreja. Chega na igreja, está desempregada. Arrumou um emprego, cadê ela? Sumiu da igreja. Chegou na igreja, estava doente. Foi curada, cadê ela? Sumiu da igreja. O senhor está entendendo por quê? É leprosa, O senhor tá e se voltar para agradecer, viu? Se voltar para agradecer. Jesus falou assim, ó. Jesus estava pregando, ele falou: vocês só estão comigo por causa do pão, por causa da comida que eu dou para vocês. Agora pega uma igreja que tem palavra, pega uma igreja que pega as rédeas na situação e puxa aqui. Doutrina da palavra de Deus. Vê se a pessoa fica na igreja. Da santidade. E sabe o que ela ainda vai falar? Vocês são muito rigorosos. Ou talvez pode falar assim, é que eu não me encaixei aqui. Isso. Eu não me encaixei muito aqui, sabe? Então, eu vejo assim, Deus, ele nos dá liberdade, né, pastor? Para adorar a Ele, em espírito e em verdade. Deus, ele nos chamou para uma liberdade, mas nós temos que entender a liberdade de Cristo. Exatamente. Não a liberdade do mundo. Porque... eu fui do mundo, eu dava baile, eu fazia tanta coisa errada. Só que hoje, quando eu passo em alguns lugares que eu vejo esses bailes, não dá vontade de eu estar lá. Nasceu de novo. Muito pelo contrário, eu falo: Senhor, tem misericórdia dessas Exatamente. vidas. Você está entendendo? E como eu já vi pessoas que estavam do meu lado, que bebiam, faziam esse tipo de coisa, nossa, que vontade de estar ali no arrasta-pé e tal. Foi misericórdia. Que supostamente se converteram? Isso. Misericórdia. Você está entendendo? Uhum. Então, aí é o que eu falei. Quando você se depara com esse tipo de situação, é onde nós vamos falar: essa pessoa não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Essa pessoa, ela só tem o título de cristão,
ou título de crente, ou seja, ele é crente realmente, porque crente até o diabo é. É verdade. Todo mundo que crê alguma coisa é crente, né? Mas tem que ter uma mudança, e a mudança tem que ser radical. Se não houver a transformação de mente, de comportamento, não é conversão. Não. Até a palavra diz em Hebreus 12, sem santificação ninguém verá Deus. Ou seja, o que é o evangelho ralo? É aquele evangelho que você vai para receber, mas você não precisa se esforçar. E a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço, né? Tem outra tradução que é mais forte, diz que é tomado por violência. Ou seja, esse negócio do crente não gostar de orar, de consagrar, de ler a Bíblia, que é aquela coisa assim, ó, mas Deus tem uma palavra agora que eu estou procurando aqui na mente e não estou encontrando. Mas esse negócio da facilidade como cristão, isso não existe. Muitos podem ser pegos de surpresa, né, pastor? No dia do juízo final. E quando eles acham que eles não têm que orar? Pastor, ora por mim. É os 6 horas? É. Irmão, entenda uma coisa, você que nos ouve nesta noite. A minha porção é ensinar. A sua porção é buscar. Exatamente. Eu não tenho que buscar por eles. A minha porção como sacerdote é te dar a direção. Ó, vai por aqui. A sua porção é ver a direção que eu estou te dando. E seguir nela. E seguir nela. Mas nessa direção que eu estou te dando, vai ter muitos obstáculos. E é você que vai ter que vencê-lo. Verdade. Aqui eu quero deixar até aqui para vocês aqui um filme, O Peregrino. Assista o filme. Ou leia o livro. Eu já li já. Tremendo. É do Paulo Coelho, é? Não, esse, né? O Peregrino, se eu não me engano, é de John Bunyan. John Bunyan. Se eu não me engano. Então falei errado. Então esse eu não li, não. Muito bom filme. O filme ou... Aí tem gente que fala assim, o senhor falou do Paulo Coelho. Quando eu não era crente, entendeu? O Peregrino é um livro cristão, um filme cristão. Então não sei. Mas ele é muito bom porque ele pega a conversão do ser humano, né? E ele vai mostrando todos os obstáculos até chegar na glória. Então é muito bom para quem se converteu agora, viu? E olha só como esse filme, ele me impactou de uma forma tremenda, porque foi algo assim tão impactante da minha vida, tão realista, pastor, que eu falei assim, meu Deus, e ali mostra muitas adversidades que acontecem conosco. Na caminhada, né? Sim, só que ele perseverou. E o que a Bíblia diz? Aquele que perseverar até o fim será salvo. E no filme ele mostra a salvação. Olha que benção. Aí, ó, pesquisa aí. Eu vou achar depois. O Peregrino. O Peregrino, né? Eu vou achar depois e eu vou colocar depois na descrição aqui eu vou procurar também. Muito bom. Se eu não me engano, é do João Bunyan. Hoje em dia você pode... Olha só como que Deus é tremendo, né, nos nossos dias. Porque hoje em dia você pode ler o livro, você pode ouvir o livro e você pode assistir o filme. Só se não quiser. O senhor está entendendo? Não, só se tiver preguiça, né? E é o que eu digo, a pessoa ela fala assim, ela chega na igreja, mas a Bíblia dela não está igual a nossa. A minha Bíblia. Toda arriscada. Rasurada, sabe? Cheia de papel no meio. Amarelada. Riscada. A capa já está toda, olha. Né, irmãos? Agora você pega muitas vezes a Bíblia do irmão na igreja. O Salmo está amarelo. A verdade é, para alguns, pastor, a Bíblia está servindo de amuleto dentro de casa, sabia? Deixa lá nos Salmos 91, 23, aí fica amarelada lá. Se viesse, ó, soprar, sai poeira, assim, ó. Mas os outros estão novinhos, tá intacto. Mas isso é o que eu falo. Hoje em dia, pastor, poucas são as igrejas onde você é confrontado. E é o que eu sempre digo. Se o evangelho não confronta a tua vida, você não vive o evangelho. Verdade. A palavra ela tem que te confrontar. Se a palavra não está confrontando você, alguma coisa está errada. Pastor, eu tenho um pensamento, me ajude aí. Vê se eu estou certo, se eu estou errado, se o senhor concorda, se o senhor discorda. Eu tenho um pensamento assim. Nós ainda temos hoje a igreja espiritual. Sim. E nós temos a igreja material. Eu analiso que a igreja espiritual, para a pessoa se afirmar nela, ou para procurá-la, é mais difícil. Só que quando ela encontra
ela é aquela pessoa que dura mais. Sim. É aquela pessoa daquela igreja, eu digo a igreja espiritual, ou ministério espiritual, é aquele que vai na doutrina da palavra de Deus, nos ensinamentos, pode, não pode, vai por aqui, vai por ali, vai na Bíblia mesmo. Ela é mais difícil a pessoa se firmar, mas porém quando ela se firma, ela é muito mais difícil aí. Só que tem a igreja material, que ela é muito mais procurada, ela é muito mais visada, mas ela é mais rotativa. Sim. Se você perguntar, às vezes, para a pessoa da igreja material, quanto tempo você tem aqui? Ah, falar, eu tenho 1 ano, 2 anos, eu tenho 3 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos. É difícil hoje você encontrar nas igrejas ali aquelas pessoas que têm 15, 20, 30 anos. Porque ela foi esse tipo de pessoa daquela igreja mais espiritual, ou diga aquela mais de Bíblia, aquela que faz a pessoa, que o pastor está pregando, a igreja está toda com a Bíblia na mão. Hoje em dia você vai na material, a pessoa vai só para ouvir. Só para ouvir. Quando o pastor fala, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, de Gênesis, a pessoa não tem Bíblia, pastor. Gente. Aí você diz, mas não precisa mais disso. Ela vai no índice. Vai em Gênesis. Ela fala, rapaz. Não, e se falar assim, abre em Abacuque, abra em Jonas. Ela fala, rapaz, mas tem esse homem aqui na Bíblia aqui. Abra em Sofonias. A pessoa vai falar assim, rapaz, nem sabia que tinha esse troço na Bíblia aqui, nem sabia que tinha esse negócio aqui. Rapaz, pensei que isso era Gênesis e Apocalipse, Mateus, Tiago e João, os livros mais comuns. Ela fica até meio que pasma, assim, ela fica meio porque é o hábito que a pessoa às vezes não tem ali de conhecer mesmo. Sim. E a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade. Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não busco? Ah, mas, pastor, tem muita gente que fala assim, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. É igual eu estava falando para uma pessoa, ela falou assim, eu queria tanto aprender a mexer em computador. Aí eu falei assim, e aquele computador que você tem na sua casa? Ela falou, mas eu não tenho um computador. Eu falei, então você não vai aprender. É a mesma coisa, eu quero ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo nada. Mas você lê? Não, eu não leio. Eu já tentei. Não, é fácil. Conheça primeiro os personagens, o que Jesus pregava. Depois você vai se conectando e vai aprendendo. Aí você vai. Aí o pastor está na igreja pregando. Aí ela já leu o que o pastor pregou. Eu acho que é mais força de vontade do que questão de entender o que está lendo ali, pastor. Esses dias, pastor, eu vi um testemunho. A mulher, ela tem, se eu não me engano, 110 anos. 110 Quanto? anos. 110 anos. Opa! E ela falou assim, eu não sei ler. Mas se você me der a Bíblia, eu leio a Bíblia. E aí nós entramos, sabe aonde? Nas irmãzinhas do coque. As raízes, né? O senhor está entendendo? Olha a diferença. Passa o que tiver que passar, mas está firme com Jesus. Não interessa. Não interessa a luta, a dificuldade, o vento pode soprar do jeito que for, mas são palmeiras. Desce lá embaixo, mas sobe de novo. Sobe de novo. O senhor está entendendo? E essa irmã, eu achei tremendo, que ela começou a contar o testemunho dela, e eu falei, meu Deus. E ela falava assim no testemunho dela, Jesus é bom. Jesus é bom, ele sempre me ajudou. Olha que tremendo, hein? Perdeu o marido cedo, teve, parece que 5 filhos, criou tudo sozinha, porque... Guerreira, né? Sabe? E ela falou, Jesus sempre me ajudou. Sustentada na palavra, né? Sabe? E ela falou assim, eu não sei ler a Bíblia, mas eu chegava na igreja, eles falavam, e eu ficava ouvindo, e ia lá no livro que eles falavam, e eu ficava olhando, e Jesus foi me ajudando, foi me ajudando, foi me ajudando. Ou seja, ela não sabe ler a Bíblia, mas ela tem a Bíblia gravada no seu coração. Olha que forte, né? Que bênção, né? Porque ela ouviu. E guardou. E guardou. O homem prudente o senhor está entendendo? é o que ouve a palavra e pratica. E guarda, pratica e guarda. Pratica. Agora, o que adianta a pessoa, ela está na igreja, mas ela só pega a parte que lhe convém. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Mas, irmão, você vai ter que se converter. Não, essa parte é pro meu irmão do lado aqui. Não é para mim, não. Não é para mim. É para você agora, hein? Recebe aí. É para você, ó. Se converte. Terra seca, ó, é você, porque eu sou terra fértil. Eu tô aqui só para receber, sabe? Aí é difícil. É como você vê, você passa em alguns lugares, né? E você sabe que aquele lugar é um lugar pesado. É um lugar de prostituição, um lugar de tráfico de droga, um lugar onde você vê toda a promiscuidade. E ele coloca lá, o Senhor é o meu pastor. Eita. Ou coloca lá aquela frase, operando Deus quem impedirá. Ou Deus é fiel. Deus me ajudou. Deus me ajudou, sabe? Aí eu falo, meu Deus, como a hipocrisia do ser humano é grande, gente. E aí você vê que esse povo não tem um encontro com Jesus. Esse povo não teve um encontro com Jesus. Esse povo não conhece ao Senhor. Porque o conhecer a Deus tem que ter uma mudança. Porque o apóstolo Paulo falou que nós somos o quê? Nós somos a carta que o mundo está lendo. Exatamente. Esses dias eu cheguei num cliente meu e eu estava falando isso para eles. E eram 2 pessoas que estavam naquela sala. E eu estava ali praticando. Deus causou uma situação, eu comecei a falar de Jesus ali para eles. E eu falei assim, quando vocês olham para mim, vocês falam assim, Pastor Osmar, ele é um sem vergonha. Ou vocês olham para mim e falam assim, Pastor Osmar é um homem de Deus. O que é que vocês leem na minha vida? Eu falo, não, Osmar, você é uma pessoa séria. Boa, bom testemunho. Você está entendendo? Um bom testemunho. Agora, o que é que estão lendo na sua vida aí? O que, né? Qual a referência que você está passando, que você é, né? O senhor está entendendo? Dentro de casa, então, na rua. As pessoas entendam uma coisa, que a mudança, ela não vem da noite para o dia. Há um processo. É como uma criança. A criança, ela nasce agora, ela tem 7 dias de nascida. Você vai dar feijão para a criança? Não. Você não pode. Você dá a papinha, dá leite. Nem papinha, você vai dar o leite para a criança. Exatamente. Né? Que Paulo falava, né? Fez essa comparação, né? Então, há um processo. Então, eu vejo que muitas vezes, até mesmo dentro da minha casa, acontece alguma situação e ali eu conversando com a minha esposa, ela chega e fala algumas coisas para mim, eu falo, você está certa, eu tenho que mudar mesmo. Eu tenho que mudar, porque a nossa mudança é constante, haja vista que a Bíblia diz que a hora que nós chegarmos... Paulo, ele falou, até chegarmos na estatura de varão perfeito. Verdade. Quando nós chegamos na estatura de varão perfeito, acabou. Acabou. Deus, ele vai tirar você dessa terra. Quando você pega Enoque, eu fico olhando para aquela passagem onde Deus fala que com Enoque, Deus passeou na terra e tomou Enoque para si. De tão fiel que ele era ali. Aí eu fico olhando assim, eu entro na história, eu falo assim, eu vejo Deus trocando uma ideia com Enoque. E aí, Enoque, como é que vai as coisas? Então, meu filho, então, pai, que é assim e tal. E vai trocando uma ideia. Porque tem pessoas que chegam lá, quer colocar, ela não é autêntica. Veja bem, se uma pessoa, ela vamos colocar aqui, do norte do país ou do sul do país, ele tem o dialeto dele. Exatamente. Tem ali a maneira dele falar, não é verdade? Então é assim, eu não sei qual era a linguajar de Enoque com Deus, eu estou falando aqui. Né? Então ele trocando uma ideia ali com o Senhor ali, e eu vejo, é como se eu visse a cena assim, Deus olhando para Enoque e falando, oxente, você tá santo demais, rapaz, bora comigo que aqui não é teu lugar, não. Aqui não é teu lugar, não. E levou Enoque embora. O cara nem morreu. Verdade. A Bíblia diz, para si, Deus o tomou. Não provou, né, da morte. O senhor está entendendo? Então, por que isso? Por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Verdade. E por causa da mudança. Eu quero uma mudança na minha vida. Eu não vou me contaminar com esse mundo. Ele tinha crédito, né? Tinha um crédito. O senhor está entendendo? Então, as pessoas hoje em dia, muitas vezes, ela não se preocupa com isso. E ela anda de qualquer maneira. Então, quando você chega... O senhor acha que falta temor? Falta temor, reverência, santidade. Leitura da palavra, sabe? A oração, tempo com Deus. Tempo com Deus. É aquele negócio, pastor, a pessoa, ela quer ter tempo com a sua namorada, não é assim? É. Quer levar para o cinema, quer levar no parque, quer fazer piquenique, né? E se for do mundo, é pior ainda, não é verdade? Quer tempo com a namorada.
mas ninguém quer tempo com Deus, mas quer o melhor de Deus. Mas quer o melhor, exato. Quer provar, né? E sabe o que eu vou falar para você? Enquanto você não tiver tempo com Deus, você não vai ter o melhor de Deus. Ponto. Verdade. É isso. É isso aí. Porque nós temos que ter esse tempo com Deus. Agora é assim, o ser humano, como eu reconheci lá atrás, né? Quem era eu diante do Senhor, eu continuo reconhecendo, Senhor, eu preciso mudar. João 15 diz: vós sois limpos pela palavra que vos tenho pregado. Ou seja, constantemente nós estamos no processo de limpeza. De limpeza. Né? De limpeza. Porque onde nós estamos? No mundo corrompido. Que a todo momento é uma programação, é algo no celular, são amizades, é o ciclo. Por isso tem muito crente que hoje está caindo também, né, pastor? A Bíblia diz em 1 João 5,18: quem é nascido de Deus deve se conservar a mente, o coração, a santidade. Aí a Bíblia diz: o inimigo não lhe toca. Quando não há conservação, queda, né? Vê a fraqueza da carne. Sabe, e as pessoas elas têm que entender isso. A salvação, pastor, é algo assim. Você que nos ouve, tá vendo o celular? As pessoas, elas não vivem mais sem isso aqui. É verdade. Se ela esquece o celular, dá até um aperto no coração. Faltou, meu Deus. É como se tivesse faltado um pulmão. Você está entendendo? E a salvação? Não tem tanta importância. Você e o tá reino entendendo? do céu, né? Primeiro lugar. E a reverência diante do Senhor? Nenhuma. Sabe? Ô pastor, cortando o senhor falando de reverência, eu estava ensinando esses dias para a igreja. Eu fico muito triste quando às vezes vai pessoas para a igreja, ou que seja convidado, ou é membro da igreja. Isso faz parte de santidade e reverência. Cola chiclete debaixo das cadeiras. Misericórdia. Joga papel no vaso, joga papel no chão, bebe, joga os copos descartáveis no meio da igreja. Isso eu duvido. Assim, será que na casa dela dela exatamente. Isso? Será se na casa dela ela é desse jeito assim? Bebe, joga os copos no chão, entope o vaso com papel. Ai, não é criança não, é adulto que faz isso. Muitas das vezes é adulto que faz isso. Sabe? Então, isso para você ver como que é a cultura, né? Onde nós muitas vezes vivemos. Porque a pessoa, se ela está num lugar, ela é aquele negócio, deu respeito para ser respeitado. Para ser respeitado. Mas muitas vezes ela quer o respeito, mas não quer ser respeitado. E isso realmente é chato. Às vezes eu chego lá na igreja, eu vejo o pessoal toma um copo, põe debaixo da cadeira, eu só fico olhando assim. Aí eu vou lá, eu pego o copo, tiro, coloco lá no lixo. Sabe, às vezes tem alguma sujeira na igreja, a gente vai lá, minha esposa também é desse jeito. Sabe, então é o zelo pela casa do Senhor. Verdade. E o ser humano ele tem que ter zelo pela casa de Deus. Não pode pegar e agir de qualquer maneira. Então, não é só a reverência, né? Mas é pegar e cuidar da casa do Senhor. Isso entra até como educação, né? Reverência e educação, sim, né? Sim. Não jogar... ele vai assistir aqui, mas eu vou falar. Tem um pastor amigo meu que ele é meio porquinho, rapaz. Ele anda comigo de carro, sério. Eu fico olhando aquilo, eu falo para ele. Falei, cara, eu tenho um lixo dentro, assim, no câmbio aqui do carro aqui. Eu jogo minhas coisas lá, ele tá sempre cheio o lixo lá, né? Tá sempre, quando eu lavo o carro, eles trocam. Eu tô com ele bebe um refrigerante, joga a lata na rua. Misericórdia. Ele come uma bala, joga, come uma bolacha, joga fora. Eu falo, cara, tem um lixo aqui, põe na porta aí, depois eu... esqueci. É um hábito feio, entra como educação, mas trazendo... Agora você imagina dentro da igreja, imagina um pastor assim dentro da igreja, cara. Eu tenho sei lá, eu não sei como é que é, mas quem me conhece sabe. O senhor vai lá na minha igreja, é um negocinho ali, eu já vou pintar igual a igreja. Tem gente que fala assim, o senhor vai pintar, tá boa. Eu falo, não tá boa não, tem que pintar a igreja, tem que deixar para Deus, não é para mim, sabe? Nós usufruímos, mas é um zelo pela casa de Deus. Eu quero a minha casa bem cuidada, eu quero a casa de Deus bem cuidada também, né? Isso é reverência, eu acho que entra como reverência. Ela diz o quê? Quando você fizer para o homem, faça como se fosse para quem? Para Deus. Olha que palavra bacana aí. Ó. Isso daí é terrível, pastor. Eu, hoje,
É raro eu pegar e jogar alguma coisa pela janela, sabe? E eu pego, e isso entra na parte quando você tem o Espírito Santo. Exatamente. Quando você está cheio do Espírito Santo. Porque na hora que você vai jogar alguma coisa pela janela, na mesma hora ele fala, por que você vai fazer isso? E sabe o que eu faço? Jogo no chão da conta. E no monte. Meu Deus do céu. Meus irmãos, e no monte, pastor? Quando nós vamos para o monte, pastor, que a gente encontra garrafa de água, de cerveja, é claro que sobe ímpio também, né? De refrigerante. Na questão de garrafa de cerveja, nós até entendemos que isso que é tem o ímpio. Mas tem alguns montes que nós vamos que não vai ímpio, é só cristão. É só cristão. O monte de Taipas, por exemplo, quem mais sobe ali é crente. É crente. Né? Ainda mais pela dificuldade de subir hoje em dia ali. Então é mais crente. Vamos colocar que 99% de pessoas que sobem naquele monte são cristãos ou crentes. Né? E o monte é uma sujeira. O camarada leva plástico para ajoelhar, deixa o plástico deixa lá. Papelão. Leva um monte de papelão, deixa papelão lá. Sabe? Eu falo, gente, que é isso? A garrafa de água tem um monte. Um monte. Eu falei, meu Deus do céu, ou seja, eles não estão cuidando da terra. E tem uns que cuidam, tem uns que levam a lixeira para os cristãos jogar e eles quebram a lixeira, cara. Como é que consegue? Tinha aqui no Monte Peri, tinha um senhor chamado Bernardo, quem está me ouvindo sabe. O Bernardo cuidava do monte. Nossa, era um brinco. Mas eu sabia que tinha, ele morava bem no pé do monte. Exatamente. Tinha gente que descia do monte. Eu sempre gostava, eu e outros pastores, amigos meus, sempre abençoava ele. Isso mesmo. Sempre abençoava ele. Eu presenciava, isso é verdade. Quando eu descia do monte, eu presenciava pessoas reclamando, porque às vezes ele pedia R$2, cara, para uma marmita, para uma água. Esse cara, e ele deixava o monte, o senhor só subia lá, o senhor sabe. Ele limpava. Os degraus. Realmente. Ele cuidava, cara, dava gosto de você não dá nem R$2 pro cara, dava gosto de você, Bernardo, cara, ele merecia, ele colocava o coração ali, eu já presenciei ele chorar, porque teve cristãos que humilhou ele, cara, humilhou ele porque ele foi pedir uma moeda lá, um trocadinho, porque ele cuidava, humilhava e ele chorava, tanto que ele foi embora, ele voltou para Minas Gerais, porque além de ser mesquinho... E aí eu te pergunto, qual é a carta que ele leu na vida desses irmãos? Pois é. Qual é o testemunho? Se assemelhar a Cristo, que não foi. Se assemelhar a Cristo, aí, que não foi. Aí se ele chega e fala, esses irmãos são tudo carnudo, tudo endemoniado, ele está errado. Sendo que a Bíblia nos ensina melhor é aquele que dá do que aquele que recebe. Que recebe. O senhor está entendendo? Poderia até não dar, mas ficar calado, né? Ficar calado. E ainda diz mais, né? Se alguém te pedir, dê. A palavra de Deus nos ensina isso. Sabe? Então nós não estamos aí, foi o que eu comecei no começo da nosso bate-papo aqui, eu falei que eu não posso condenar ninguém, então também não posso condenar o rapaz porque ele está pedindo alguma coisa, né? Vou falar mal dele, não tenho, meu amigo, né? Pronto, não acabou, dá, já era. Outra vez eu dou ou eu não vou dar, mas eu presenciei pessoas reclamando, murmurando, sabe? E às vezes subia na chuva. O senhor sabe como é que era lá? Aqueles degrauzinhos bonitinhos, sabe? Subia na chuva nos degrauzinhos de madeira que ele fazia. Isso mesmo. E não via essa coisa assim dele cuidar. Ele não fazia por causa do dinheiro, eu tenho certeza. Ele fazia porque ele gostava. Ele fazia porque ele gostava ali. E ele não fazia para os irmãos. Para Deus. Ele fazia para Deus. Aí entra aquela palavra que o senhor acabou de falar, né? Se você chegar no Monte Cocaia hoje, né? Eu estive lá faz pouco tempo. Cocaia de Guarulhos, é? Guarulhos. É de Guarulhos. Aí você vai subindo no Cocaia e já tem um monte de placa. Cuida do monte. Olha só. Leva o seu lixo embora. Isso aqui é um lugar de oração. É a mesma coisa quando você vai no Vale da Bênção. Eu já ouvi falar muito de lá. Você chega no Vale da Bênção também e é a mesma coisa, tem muitas placas, cuide desse lugar. Isso aqui é um lugar santo, aqui é um lugar de comunhão com Deus, aqui é um lugar onde você vai falar com o Eterno, aqui é um lugar onde você vai chorar. É uma educação, sabe? Até. O senhor está entendendo? Então se você deixa... Meu Deus, já sabe? Toca, desperta, né? Sabe, então é isso. Agora tem pessoas que realmente, é o que o senhor falou, é mal educado,
sabe? Murmurador. 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 Mas quer a bênção. Mas quer ser abençoado. Aí eu te pergunto, será que a bênção que essa pessoa tem é Deus que está dando para ela? Então eu tenho que analisar a minha vida. Será que tudo aquilo que eu tenho foi Deus quem me deu? Ou é algo para me confundir? Ou é o diabo que está me dando para me perder a minha salvação? O senhor está entendendo? Exatamente. Porque você tem que saber qual é a balança. Porque se eu estou andando totalmente errado e estou sendo recebendo, abençoado, tem alguma coisa estranha. Opa! Isso aqui não está certo. Isso pode estar me conformando. Vai me manter aqui, nessa zona de conforto, mas Jesus vai vir e a minha lamparina está apagada. Exatamente. Jesus vai arrebatar a igreja, eu vou ficar aqui. O meu dinheiro, tudo aquilo que eu tenho de bens materiais aqui, não paga a minha salvação. Verdade. Porque a minha salvação ela já foi paga com Cristo de Cristo no Calvário. Então quer dizer, as pessoas não se atentam para isso. E nós temos que abrir os olhos para isso, né? Para que a gente não pereça na terra. Exatamente. Porque nós aprendemos o quê? Isso é um fato, né? Tudo aquilo que você ganhar, Jesus ele falou isso sobre o homem rico, né? O que diria se hoje te pediria a tua alma? O que tu tens para dar? O que você tem para dar? E aí ele... Do que adianta ser rico para com o homem e a poupança lá no céu? Esses dias eu perguntei para a igreja, como é que está a poupança de vocês lá no céu, lá, hein? Como é que está a riqueza de vocês? Que Jesus falou, né? Preocupeis em juntar tesouros lá no céu. Como é que está? Tem muita gente que aqui a poupança dela tá igual... Por isso falar que o eu nome falei. aqui, mas... o pessoal hoje, pastor, eles vêm com palavras doces. E eu vou te falar, nós somos pastores. E há um peso de responsabilidade em nossas vidas. Tá? Agora, muitos pastores que só pregam bênção. A Bíblia fala sobre esses pastores. E que o povo seguiria somente a eles. E a Bíblia diz que ele vai chegar diante do Senhor e vai falar, eu profetizei, eu curei, no teu nome eu operei sinais, prodígios e maravilhas. O dono salvo. Não te conheço. Eu não te conheço. Apartai-vos de mim. Então, quer dizer, eu trago essa preocupação para com a minha vida. Sim. Por isso que eu chego e eu falo sobre o confronto e trago o confronto para a minha vida também. Porque Paulo ele falou assim... Porque a gente pode começar assim, mas daqui a pouco a gente pode ir no curso, né? E Paulo ele fala assim, que eu tenho que tomar cuidado para que eu não ensine você, eu me perca. Porque o nosso adversário, ele não brinca de ser adversário, ele é o nosso adversário. E a Bíblia fala sobre os dardos inflamados do maligno. Então, você tem que pegar e se revestir de toda a armadura de Deus, porque o próprio Paulo falou que você vai passar pelo dia mal. Verdade. Para que você possa suportar o dia mal. Efésios 6,13. Então ali ele já está falando que você vai passar pelo dia mal. E Jesus ele falou que você vai ter o que? Aflição. Aflição. O que é aflição? É o dia mal. É o dia mal. É a perca de um parente, é a perca de um patrimônio, é a solidão, é tanta coisa, né? Aí, hoje em dia, no país a qual nós vivemos, há tantos assaltos. Aí o camarada vem e rouba um bem seu material. Você vai amaldiçoar o Senhor? Por quê, meu Deus? Você está entendendo? Então nós temos que o quê? Se você, em primeiro lugar, se você está com Cristo, você caminha, esse é o meu entendimento. Se eu estou com Cristo, eu vou ver se cumprir na minha vida o que está em Salmo 91. Os anjos do Senhor acampam ao meu redor, me livra e me guarda. Me guarda. Esse dia eu estava ouvindo o testemunho do pastor Edson Rebustini. E ele estava num lugar, se eu não me engano, foi até fora do país. E ele perdeu a carteira dele com os cartões. E ele falou assim: os meus cartões eu coloco a senha atrás do cartão. Meu Deus. Porque eu tenho dificuldade para guardar a senha. Então eu coloco lá e pronto. Só que eu perdi a carteira. E aí eu falei: meu Deus, perdi a carteira e agora todos os cartões estão lá, não sei o que tem. Aí foi chamar a polícia veio. Ah, só perdeu a carteira? Assim, perdi. Onde é que foi? Aí ele falou assim: se eu soubesse onde é que ia, a polícia ia lá ver, né? Aí ele pegou e falou assim: eu passei por tal lugar assim, tá bom, então só fica aqui que a gente vai dar uma procurada pro senhor.
Aí pegou, foi lá, daqui a pouco eles voltaram com a carteira dele. Do Tudo. mesmo jeito. Olha que benção. Com todos os cartões, o dinheiro que estava lá, os documentos estavam lá, estava tudo intacto. Né? E ele testemunhando isso. E ele falou, foi Deus guardando. Deus nos guardando. Exatamente. Porque quando você anda com Deus, a bênção de Deus vai te seguir e nada de mal vai te acontecer. Aí eu tenho um monte de testemunho para contar disso aí, viu? Hoje não dá. Pastor, vamos marcar outro dia? Vamos. Eu vou dar um tema para o nosso próximo encontro. Amém. A gente foi batendo um papo aqui, eu fui puxando, eu vi que o senhor tem uma ligação aí comigo num pensamento. Nós vamos dar o tema, o Evangelho de hoje. Meu Deus. Bora marcar outro dia aí? Vamos sim. Vamos aí. Tem gente ali comentando ali, ó. Glória a Deus. Robson, Max, Adriana, tal. Depois eu vou editar e vocês vão poder acompanhar tudo direitinho aí. Então nós vamos marcar outro podcast mais para frente e nós vamos falar o Evangelho de hoje. Amém. Como é que tá nas igrejas? Como é que tá os pregadores, pastor, de hoje em dia? Será se o povo crê em milagres? Será se o povo tem se convertido com as pregações de hoje em dia? Será que os pastores estão se preocupando com a salvação? Meu Deus do céu, aí tem pano para manga. Pastor, passa aí as redes sociais do senhor. Umas 2 horas nós vai ficar aqui. Tá. Nós já tá mais de um aqui. É mesmo? É. Mas passa muito rápido, né? Já, pastor? quer ver? Ó, que aqui deve estar marcando aqui, não sei se marca. Passa muito rápido. Mas já meu está mais de Deus uma do céu. hora aí, ó. Vamos bater e se puxar. Eu ainda queria falar com o senhor falou da sua família. Eu ia falar um pouquinho também da minha avó, quando se converteu, que ela virou cristã, tirou toda a imagem. Vai Mas ficar pro próximo programa. quando alguém ia na casa dela, ela fala assim: que Deus te abençoe, Nossa Senhora te guarde, entendeu? Mas foi o hábito de muitos anos, mas o coração já não estava mais naquilo. E tem pano para manga aí. Pastor, Deus abençoe a rede social do senhor. Amém. Irmãos, vocês nos acham na rede Manancial Ide a Voz no Instagram, Manancial Ide a Voz no Facebook, Manancial Ide a Voz no YouTube. Amém? E nos siga aí, nos acompanhe. Eu tenho certeza que vai ser bênção aí na tua vida em nome de Jesus. Amém? E ore por nós, ore pela minha casa, pela minha esposa, pastora Vanessa, pelas minhas filhas, pelos meus filhos. Amém? Me apresente em oração. Amém? E com certeza Deus ele vai te abençoar. Muito obrigado, queridos. Cast Top, procura lá na internet, ó. Cast Top, procura lá, assina o canal e acompanhe. Depois eu vou trazer outros pastores, eu vou trazer também aqui... vai ter muita coisa boa aí, tá bom? Deus abençoe. Teremos novidade. Pastor, Deus abençoe. Obrigado, abraço. pastor. Tamo junto, filho. Amém. Paz.